Sou o diácono Alberto. Estaremos hoje ministrando mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Online Semeando Vidas e estaremos falando um pouco mais da vida e da obra dos escritos, do apóstolo Paulo, ou seja, as epístolas paulinas, ou também conhecidas como epístolas de Paulo ou cartas de Paulo, que são um total de 14 livros do Novo Testamento, que tem o nome Paulo como a primeira palavra. Portanto, as mesmas cartas, elas reivindicam a autoria do apóstolo Paulo. E entre essas cartas, querido, estão alguns dos mais antigos documentos cristãos existentes. E eles fornecem uma visão das crenças de parte do cânon do Novo Testamento. E eles são textos fundamentais para a teologia cristã e para a ética. E a epístola aos Hebreus, que eu contei 14 epístolas, falei para vocês que são 14 livros, 14 cartas do apóstolo Paulo, a epístola aos Hebreus, embora não tenha o nome de Paulo, ela foi considerada tradicionalmente uma das cartas do apóstolo Paulo por cerca de 1000 anos, mas a partir do século XVI, a opinião se moveu constantemente contra a autoria paulina desta carta. E poucos estudiosos agora atribuem a autoria dessa carta ao apóstolo Paulo, principalmente porque a mesma ela não é lida como qualquer uma das outras epístolas atribuídas a ele. No estilo, na maneira de escrever, de terminar a carta, fazendo as considerações finais, e o seu conteúdo. Portanto, ela não mais faz parte, não é mais contada como uma carta do apóstolo Paulo. E as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, ou ditadas pelo apóstolo Paulo, porque algumas foram escritas por escribas, pessoas que escreviam para o apóstolo Paulo. E nós temos como cartas escritas ou ditadas pelo apóstolo Paulo, são as cartas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus, agora tratada como autor desconhecido, E como se divide as cartas ou epístolas paulinas, essas cartas são divididas da seguinte forma: são as escatológicas, que é uma parte, da teologia e filosofia que trata, o estudo da salvação humana. Soteriológica eu pulei aqui, mas a primeira das cartas do apóstolo Paulo, são as soteriológicas, que trata da salvação humana. As escatológicas, que é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado fim do mundo. Temos as cartas da prisão, que são onde o apóstolo Paulo fala sobre cristologia, eclesiologia, pneumatologia, E essas cartas ela foi escrita quando o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. E são 4 essas cartas, São elas Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Também temos as cartas, dentro dessa divisão de cartas, dessas 13 cartas do apóstolo Paulo, temos também as cartas pastorais. Ou seja, as cartas pastorais são as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo
e endereçada a dois de seus companheiros mais próximos, Timóteo e Tito. Eles eram líderes das igrejas de Éfeso e de Creta, respectivamente. E quais são as cartas pastorais? As cartas ou epístolas, que formam as denominadas cartas pastorais, são 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? E hoje nós estaremos tratando, né, basicamente, especificamente, da proposta do apóstolo Paulo para os cristãos romanos, judeus e gentios, que agora, ao ouvirem falar de Jesus, né, eles buscavam a salvação, e é por isso que esta carta ela é denominada, né, como uma carta escatológica, porque os cristãos de Roma estavam buscando a salvação. E o apóstolo Paulo enviou-lhe uma carta, né, por ser um missionário em excelência. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas, mas menos a de Roma, né? A igreja que se reunia em Roma, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Mas ele tinha um grande interesse de conhecer esta igreja. E, né, ele já tinha até uma promessa dada pelo próprio Jesus, que ele um dia iria pregar em Roma. Isso a gente pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo número 23, versículo 11, que diz, né, quando ele estava ali preso, sendo julgado por conta de ele ter ido até Jerusalém, e alguns judeus e prosélitos, né, o acusaram de tumultuar de pregar algo diferente dos ensinamentos judaicos, né? E numa daquelas noites ele preso, a Bíblia diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, quer dizer, já havia uma promessa de que o apóstolo Paulo iria até Roma, mesmo preso, né? E o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve ao povo que estava reunido em Roma, né, os católicos, né, no caso os cristãos reunidos em Roma, ele divide esta carta em dois tópicos principais, né, que é em que acreditar e como devemos nos comportar. Então vamos, nesta noite, começar conhecendo um pouco dessa lição que hoje estaremos ministrando, né? Falando lá no capítulo de número 2, versículo de número 1, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que fala sobre a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. E assim começa o texto. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquele em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que tais coisas, cuidas que fazendo-as, tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Até aqui o apóstolo Paulo está explicando para ele a justiça de Deus e a impenitência, a dureza do coração deles. E o apóstolo Paulo continua assim no versículo de número 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção,
mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque todos que sem a lei pecaram, sem a lei também. Porque os que ouvem a lei, praticam a lei, hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que o apóstolo Paulo queria tratar neste primeiro tópico, a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Quando, com razão, nós ficamos irados por causa do pecado de alguém, nós devemos ter cuidado. Precisamos nos posicionar contra o pecado, mas é necessário fazê-lo com humildade. É comum, queridos, nós observarmos mais claramente nos outros os pecados, que também, em grande parte do tempo, está enraizado em nós mesmos. Mas se olharmos cuidadosamente a nossa vida, poderemos constatar que cometemos o mesmo pecado. Talvez de uma forma socialmente até aceitável, Por exemplo, uma pessoa que fala da vida alheia pode mostrar-se severamente crítica a respeito de alguém que fale da vida dela? Se eu falo da vida do meu irmão, do meu vizinho, eu posso depois criticar alguém que venha falar da minha vida? Não. E quando a carta do apóstolo Paulo, ela foi lida em Roma, queridos, não há dúvida que muitos devem ter balançado a cabeça ao ouvirem a condenação do apóstolo, a adoração de ídolos que eles faziam. Também eles praticavam a homossexualidade, a violência, mas que surpresa seus leitores devem ter tido ao lerem: és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que o outro faz, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Sabemos que o juízo de Deus, queridos, é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Paulo, ele enfaticamente, ele destacou que todos nós temos pecado. E repetidamente, e que sem Cristo, queridos, não há como sermos salvos das consequências desses pecados. Não tem como. Sem Cristo, o que iremos fazer? Somos simples pecadores. E em sua
grande bondade, queridos, Deus, ele retém o seu juízo. Ele retém o juízo, dando tempo às pessoas para que abandonem o pecado. É fácil abusarmos da paciência de Deus e buscarmos aprovação para os caminhos errados em que vivemos. A autocrítica é algo difícil, é ainda mais penoso, né? Apresentarmos-nos abertamente a Deus e permitir que Ele nos diga em que área de nossa vida precisamos mudar. Porém, queridos, como cristãos, devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados, para que Ele, nos possa perdoar e nos curar. Porém, infelizmente, queridos, nós temos a tendência de admirar a paciência que o Senhor tem para com as outras pessoas, em vez de nós mesmos nos humilharmos e reconhecermos como Ele tem sido paciente conosco. Durante 54 anos de minha vida, Ele foi bastante paciente comigo, E embora Deus não puna as pessoas imediatamente pelos pecados praticados, o juízo final, ele é certo, querido, ele é certo. Nós sabemos exatamente quando o julgamento acontecerá. Nós não sabemos, Não sabemos. O dia, a hora, Quando isso acontecerá. Mas sabemos, nós podemos saber que ninguém escapará, Ninguém escapará desse encontro final com o Criador. A própria Bíblia diz, ao morrer segue-se o juízo e todos prestarão contas, ao Senhor, E para mais por isso, nessas informações, se você ler lá no livro de João, capítulo 12, 48 e Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, você vai entender, que o juízo acontecerá, E o apóstolo Paulo, ele dá um caminho para a salvação, Ele diz que todos são pecadores, o castigo para o pecado é a morte, Jesus Cristo morreu por causa dos pecados da humanidade, e para termos os nossos pecados perdoados, devemos crer e confessar que Jesus, Cristo é o nosso Salvador e Senhor, E a salvação é alcançada somente por intermédio dele, de Jesus Cristo. Não há outro caminho, E o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele nos ensina, que, capítulo 2, versículo 7, ele nos diz que, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, querido. Existe uma vida eterna para estes, que querem viver uma vida incorruptível. E é isso que o apóstolo Paulo vem nos ensinando aqui nesse versículo de número 7. Paulo nos disse que os que paciente e persistentemente fizerem a vontade de Deus, encontrarão a vida eterna. O apóstolo, ele não contradisse sua afirmação anterior de que a salvação vem somente pela fé em Cristo. Não somos salvos por praticarmos boas obras, mas por entregarmos nossa vida completamente a Deus, desejando agradá-lo e servi-lo. Deste modo, nossas boas obras são uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez por nós.
não um pré-requisito para alcançarmos o seu favor, né? E as pessoas, elas não serão condenadas por aquilo que desconhecem. Elas não serão condenadas por aquilo que elas não conhecem, nunca ouviram falar, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e a sua lei serão julgados de acordo. Os que jamais viram uma Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. A lei de Deus, querido, ela não está só no papel, não é só os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela está inscrita nas pessoas. Quando nós nascemos, nós já viemos dentro de nós com o DNA de Deus, né? Quando nós nascemos, a gente já fica ali dentro de nós temos noção do que é bom e o que é ruim. Muitas das vezes vamos pelo caminho errado, mas nós sabemos que nós estamos trilhando caminhos errados, né? E aqueles que viajarem para outros países, querido, eles poderão encontrar evidências da lei moral de Deus em cada cultura e sociedade. Por exemplo, em todas elas, todas as culturas, o assassinato é proibido, embora esta lei tenha sido transgredida em todos, né? Fazemos parte, né, de um povo pecaminoso e obstinado. Sabemos o que é correto, né? Nós sabemos o que é correto, porém nós insistimos em fazer o que é errado. Não é suficiente conhecermos aquilo que é certo. Devemos também praticar. Admita para si mesmo e para Deus que você frequentemente tem falhado, né, em relação aos seus padrões de vida, quanto mais em relação aos de Deus. Este é o primeiro passo para o perdão. O primeiro passo para o perdão é nós reconhecermos que somos pecadores, que estamos errados, né? E aí sim teremos uma restauração e uma cura, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 17, ele vai falar assim, 2,17, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Isso o apóstolo Paulo, ele continuou a argumentar que todos são culpáveis perante Deus. Após descrever o destino dos incrédulos e dos pagãos, o apóstolo admoestou o povo que, a despeito de saber, né, a vontade de Deus, ele se recusava-se a viver de acordo com ela, tornando-se culpado e atraindo o juízo divino. Paulo disse que não vivemos de acordo com o que conhecemos, mas seremos melhores do que os gentios. Aqueles que cresceram em famílias cristãs, normalmente eles conhecem a palavra de Deus, mas se não viveram de acordo com ela, certamente perecerão como os incrédulos e pagãos. E o apóstolo Paulo, ele fala, os judeus, eles são inexcusáveis à verdadeira circuncisão. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Inexcusáveis, né? Ele quis dizer que não há desculpa.
é imperdoável, é indesculpável, querido. Tá? É indesculpável. Porque Adão, ele cometeu a impenitência ao desobedecer a Deus, né? Todo aquele que não ama ao próximo está cometendo uma impenitência também. Né? E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, eis que tu que tens por sobrenome de Deus e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, mas furtas. Né? Tu que pregas que não deves furtar, mas furtas. Tu que dizes que não deves adulterar, mas adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Isso tudo o apóstolo Paulo vai imputando ali, falando com o povo, os cristãos que estavam em Roma, porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Tá? O povo estava blasfemando por conta dos judeus, por conta daquilo que os judeus estavam ensinando, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna uma incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra a circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, mas nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem de Deus. E o que o apóstolo Paulo estava tentando passar para o povo romano, né, aqueles irmãos que estavam em Roma, sobre a circuncisão, né? O que ele queria mostrar sobre isso, né? Então, o apóstolo Paulo, né, ele explicou aos judeus que eles precisavam obedecer à lei. Não apenas ensinar os outros sobre ela. Os judeus, eles conheceram tão bem a lei que eles aprenderam a tolerar os próprios erros, enquanto eles criticavam o erro alheio. Porém, a lei, ela é mais do que um conjunto de regras. É a diretriz para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. E um lembrete de que não podemos agradar a Deus sem que tenhamos um relacionamento adequado com Ele. Conforme o próprio Senhor Jesus demonstrou, reter algo que pertence a outrem é roubo. Né? Ele fala isso lá em Marcos, capítulo 7, versículo do 9 ao 13. E qualquer que atentar para uma mulher com um olhar cobiçoso, já cometeu adultério, querido. Né?
Quem olhar para a mulher do seu próximo com um olhar de cobiça, desejo, ele já cometeu, né, o adultério em seu coração. Antes de acusarmos os outros, nós devemos olhar para nós mesmos e procurar ver se o pecado ele está, em alguma forma, presente na nossa vida. Isso que o apóstolo Paulo está passando por os cristãos romanos, né? E esses versículos, eles são uma forte crítica à hipocrisia. É muito mais fácil dizer aos outros como eles devem comportar-se do que nos comportarmos corretamente. É muito mais fácil ensinar o que é correto, né, do que permitir que esses ensinamentos eles criem raízes em nossas vidas. Vamos dizer assim, você aconselha outra pessoa a agir de um modo, né, do que você mesmo não está disposto a agir. Tenha certeza de que as suas atitudes, querido, elas devem estar em conformidade com as suas palavras. A sua palavra, né, precisa ser sim, sim, não, não. Não tem como você ter uma atitude, né, ter palavras, mas suas atitudes demonstrar totalmente o contrário. Se você diz fazer parte do povo de Deus, a sua vida ela deve refletir uma nítida semelhança com Cristo, querido. Ao desobedecermos a Deus, desonramos o seu santo nome. As outras pessoas, queridos, elas poderão até blasfemar o nome do Senhor por nossa causa. Isso é o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma demonstração, advertindo a igreja de Roma que muitos dos gentios estavam blasfemando o nome do Senhor por conta das atitudes que tinham alguns judeus, né? O que eles pensam a respeito de Deus quando olham para a sua própria vida? O que os judeus pensavam? Né? E ele fala nitidamente sobre a circuncisão. A circuncisão é o sinal da aliança especial de Deus com os judeus. A lei, ela exigia que todos os judeus do sexo masculino se submetessem a este ritual. Isso vem lá desde Gênesis, capítulo 17, versículo de 9 ao 14. De acordo com Paulo, de nada aproveitaria a um judeu ele ser circuncidado se não obedecesse à lei de Deus. Se ele não obedecesse à lei, a circuncisão dele não valeria de nada. E por outro lado, os gentios, né, que são incircuncisos, eles receberiam o amor e a aprovação de Deus se eles guardassem as leis divinas. Paulo ele prosseguiu explicando que o verdadeiro judeu não é o que foi circuncidado, mas aquele cujo coração ele é íntegro para com Deus, aquele que é obediente ao Senhor. Ser judeu, querido, significava fazer parte da família de Deus e ser herdeiro de todas as suas promessas. Contudo, queridos, o apóstolo Paulo ele deixou claro que ser membro da família de Deus é algo que se baseia em qualidades interiores e não exteriores. Todos aqueles que tivessem um coração justo na presença do Senhor poderiam, de fato, considerar-se membros da família de Deus, né? E participar das atividades e cultos de uma igreja. Ser batizado, confirmado ou aceito como membro, né?
como membro daquela igreja. Não é o suficiente. Assim como também a circuncisão não era suficiente para o judeu. Porque o próprio Deus, querido, o próprio Deus, ele deseja que a devoção e a obediência, elas sejam sinceras. Que nós devemos observar, né, com todo o nosso coração. Nós devemos observar com o nosso coração. Não vai ser a circuncisão, né, que vai tirar o homem do pecado, né? Não vai ser, porque o apóstolo Paulo, ele mostrou na sua carta aos Romanos qual seria o caminho da salvação, né? Ele diz que todos nós somos pecadores e o castigo para o pecado é a morte. E ele fala nesta carta aos Romanos o quê? Que aquele que morreu na cruz, Jesus, morreu para salvar toda a humanidade, não só o judeu, mas também os gregos, como a carta diz, ou gentios como nós, tá? Ele morreu por toda a humanidade, né? E também fala que para termos os nossos pecados perdoados, querido, nós devemos crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E esta salvação, ela é alcançada somente por intermédio de Jesus. Lá em João, né? João, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É isso que o apóstolo Paulo, a proposta do apóstolo Paulo, em falar sobre circuncisão, em falar sobre pecado, falar sobre nesse capítulo de número 2, né? Falar sobre a impenitência dos judeus e a justiça de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, nesta carta, uma carta, né, em que nós tratamos como uma carta soteriológica, né? Ela quer tratar da salvação humana. E por isso, né, nós devemos nos atentar, porque não vai ser um simples detalhe, né, da circuncisão, mas sim a obediência ao Senhor, a obediência a Deus, obediência aos mandamentos, obediência às leis. Hoje temos as leis dos homens, algumas são até bem difíceis, mas seguimos a lei dos homens e também a lei do Senhor, né? E estaremos tratando no próximo tema, na nossa próxima lição, sobre o privilégio dos judeus diante da justiça de Deus. E nesta noite ficamos somente nesse capítulo de número 2, né? Falando sobre a salvação do homem. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e abençoe, que você tenha uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus. Shalom.